Paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez me coloco aqui para estar fazendo um pequeno vídeo, um pequeno conteúdo, né? Como está sendo o meu costume, fazer assim, um prazer. Mas hoje eu quero fazer um pequeno esclarecimento. Irmãos, vou começar assim, me apresentando. Meu nome é Cleusa Maria dos Santos da Silva. Eu nasci aqui no Paraná, numa cidadezinha muito próxima, mas eu vim para cá com 2 anos praticamente, para Pucarana, e estou aqui quase há 69 anos já, né, que eu já tenho 70. E nunca saí daqui. Cresci aqui, trabalhei, casei e estou aqui, morando aqui ainda. E tive, né, o privilégio de vir numa família humilde, sim, mas muito feliz, graças a Deus. E aos meus 22 anos casei, 21 anos. E com 27 me converti ao cristianismo, graças a Deus. Me converti na Igreja dos Amor. Eu tinha 27 anos, meu filho era pequenininho. E comecei minha caminhada. Levou uns 18 anos para me batizar, mas eu me converti. No dia que eu me converti, eu cheguei em casa e falei, hoje eu sou uma crente. E comecei minha caminhada. Só que eu vou estar falando isso porque hoje é dia 3, 4, 5, acho que 6, né, de outubro. E tô falando porque teve pessoas que perguntou por que eu falo tanto do fim do mundo. Fala tanto do arrebatamento. De novo o arrebatamento? Teve pessoas que falaram assim. Mas eu não me importo, não, porque o chamado que Deus me deu, irmãos, foi de uma maneira muito terrível, muito tremenda. Eu não conheci nada assim, o outro lado de espiritismo, essas coisas, não conheci nada disso, graças a Deus, né? Cresci aquela pessoa normal, aquela época, fiz primeira comunhão, cresci, me tornei jovem de uma igreja, depois aí, quando eu estava com 16 anos, 17 anos, eu era líder de jovem de uma igreja católica, um grupo de jovem católico, e depois que eu casei, quando eu estava já com 27 anos, eu me converti. Mas tudo bem, nada a ver, né? Mas então, só para expressar que eu não conheci nenhum o outro lado do mal, né? O mal que, que muita gente tem um testemunho para contar, daí eu não tenho. Mas só que daí eu me converti, irmãos, e um dia, eu na minha luta, né? Que eu ainda não podia me batizar, que o marido ainda não concordava, mas eu saí um dia e eu estava assim, eu ficava muito curiosa. Eu lia a Bíblia, eu queria, mas eu não tinha quem me explicasse, eu não tinha quem fizesse nada, e eu comecei a me colocar assim que eu queria aprender. Aí, quando foi um determinado dia, Deus mandou eu ir, sabe? Eu saí de casa e passei de ônibus na circulação e vi que tinha uma igrejinha aberta à tarde. Eu entrei, ninguém me conhecia lá. Uma mulher só que falou que sabia que eu era da Deus Amor por causa, olhava, já viu, né? E aí me deu uma oportunidade, só que eu não sabia, mas aí eu fui na frente, eu não sabia o que fazer, porque fazia pouco tempo de convertido, quase não ia na igreja. Mas eu fui e cantei um hino da harpa. Aí, conforme eu cantei aquele hino da harpa, Deus tomou as meninas líder que estavam lá e elas começaram a marchar e falando em línguas. Eu não entendi bem, eu olhei, fiquei maravilhada, mas eu não entendi. Mas depois que acabou assim, elas foram em mim e falou que Deus mandou falar que me levou lá, num lugar onde ninguém me conhecia, porque Ele queria trazer uma unção especial sobre a minha vida. Ele me levou lá. Então, ele me pegou pela mão, irmãos, porque eu não tinha pastor, eu não tinha uma liderança na minha vida, assim, que eu não podia ir na igreja. Naquele tempo, assim, os irmãos, se o marido não concordasse, eles não iam mesmo. Né? Então, ninguém ia. Quando vinha uma crente em casa, era um Deus nos acuda, porque elas ficavam cuidando do horário para ir embora, para ele não chegar antes, né? Em casa, antes de chegar do serviço. Mas aí, quando foi esse dia, aí eu vim embora. Como eu sempre sou assim, eu fui ungida soldado, porque elas falou assim, Deus mandou, Deus te trouxe aqui hoje, num lugar que ninguém te conhece, para te ungir soldado, porque Deus está preparando você para uma grande batalha, uma grande guerra.
e você foi ungida hoje a soldado. E elas não puseram a mão aquela na cabeça, nessas coisas não, mas eu cantando, eu sentia assim, elas marchavam e falavam comigo, com alguém falando, aí ela falou assim, irmã, sinta-se ungida, Deus mandou um anjo te ungir hoje aqui, a soldado. Eu vim embora maravilhada, né? Como já cheguei, já escrevi, já fiquei assim na dispensação, e comecei a buscar. Aí, irmãos, veio no meu coração um livro de Daniel, comecei a ler. Aí eu li o livro de Daniel, eu vi que Daniel, eu leio, depois no dicionário, eu pesquisava, não tinha, né, essa facilidade da internet, irmãos, porque eu nasci no século passado, nasci nascendo. Me converti no século passado, no finalzinho do século eu nasci, eu era crente. Eu peguei o finalzinho do século e junto com o final do século eu peguei o final do milênio. Então eu passei da minha vida espiritual, no começo, a parte da minha vida espiritual, deixa eu ver, praticamente quase 20 anos, né? Aí, quase 20 anos do século passado ainda e do milênio passado. E eu fui vendo, ouvindo coisas, hoje se ouvem coisas, mas eu ouvia, vocês não tinham ideia. E eu tenho um monte de material, eu tenho um monte de encartes, porque eu sempre fui curiosa, notícia de jornal, tem jornal lá que está amarelinho, assim, tudo, só não está esfarelando, porque eu guardei numa pastinha com plástico, assim, as coisas que haveria de acontecer. Aí eu falava assim, mas eu não tinha, irmãos, não passava na minha cabeça que eu chegaria no ano 2000. Eu não tinha ideia. Não, ano 2000 é um outro milênio. A história do milênio, do próximo milênio, tinha uns horrores que eles falavam. E então eu não tinha noção que eu ia chegar. Mas eu lendo, como nós estávamos virando, saindo do século, e também virando o milênio, eu fiquei muito curiosa, porque daí eles falavam aquelas coisas, eu falava, meu Deus, será que vai ser assim? Que coisa! Aí eu, lendo o livro de Daniel, eu vi lá no livro de Daniel que Daniel passou, foi levado para a Babilônia e ficou sendo, né, ali, o príncipe ali do rei e tal, e tudo. Mas aí eu fiquei na curiosidade de ver que Daniel queria saber o que ia acontecer com aquele povo. O povo que foi com Daniel para a Babilônia, Deus falou, vocês vão para lá vocês casam, dá-se em casamento, pode plantar, construir casa, viver lá, que quando for a hora eu tiro vocês de lá, mas vocês vão ficar lá, porque se for rebelde, vocês vão lá aprender como que é viver num lugar onde não era ele, né? Ele levou o povo num lugar onde não era ele como Deus que agia, porque lá na Babilônia tinha Deus pagão. E Deus quis fazer com que aquele povo vivesse no meio do povo pagão para eles aprender como que era, para eles sentir falta de Deus, para eles sentir que tinham que buscar a Deus. E Daniel foi junto, só que Daniel chegou lá e resolveu não se misturar. Daniel falou, nós estamos aqui forasteiro, tá certo, nós veio plantar, colher, morar, viver aqui. Eu passei por esse, né, por essa, tadinho, por aquele sufoco de ser castrado, que todo mundo sabe, quem sabe eunuco, eles eram castrados. Eu creio que Daniel era um rapaz muito bonito, muito lindo, queria casar, mas ele não pôde casar, porque foi castrado. Então, mas ele foi e falou, não vou se contaminar, não vou me misturar. Ele rejeitou tudo aquilo que a Babilônia oferecia, ele se guardou, se protegeu daquilo lá, não misturou com nada e não misturou com Deus de lá. Daniel, aí eu ficava ali e falava, que coisa linda esse menino, né? Que maravilha, porque eu me colocava mais ou menos da idade de Daniel naquela época. Eu falava, que coisa tremenda, Daniel não quer, né? Ele rejeitou aquilo lá, ele não quis. Ele não quis se misturar, então ele se preservou, ele se reservou para Deus. Eu pus na minha cabeça que eu queria ser como Daniel. Eu falei, eu vou ser que nem ele, eu vou rejeitar esse mundo, não quero nada desse mundo, não vou me misturar com esse mundo, não vou aceitar nada que esse mundo me oferece, eu não quero. E pus na minha cabeça que eu não ia me envolver. E aí eu peguei e falei, aí eu falava assim, irmãos, não vou me envolver, porque eu quero ser preciosa para Deus. Mas o ser preciosa para Deus não era que eu quero soberba, que eu queria ser toda metida, eu queria ser preciosa, valorosa, para Deus olhar para mim, ter prazer de olhar para mim. Mas eu falava assim, além disso, ele me levantou como soldado. Se eu vou ser soldado e vou estar numa guerra, eu tenho que ter um líder poderoso, senão eu não venço.
Se ele não for meu líder, se ele não for, né, assim, tem que desligar o ar, o ar está muito gelado aqui. Se ele se ele não for meu líder, ele não for meu general, então eu não tinha, como eu disse, eu não tinha liderança espiritual, não tinha pastor, não tinha igreja, não tinha nada, mas eu falei, Jesus tem que ser meu líder, né? Porque se eu vou ser soldado dele, ele é o meu general. E se ele é meu general, eu tenho que obedecer ele em tudo. Isso, porque se eu não obedecer, eu vou me ferrar. Então, mas aí eu li e falava, mas eu quero ser que nem Daniel, eu quero ser preciosa para ele, quero ser valorosa para ele, eu quero ser útil para ele. Mas só que daí eu vi que Daniel, ele ficou interessado em saber o que que ia acontecer com o povo. O que que é o futuro do povo? O Senhor trouxe nós para cá, falou que um dia vai trazer, quando vai ser? O Senhor tirou nós de lá e falou que nós era para nós ficar aqui, que as coisas iam mudar um dia, mas quando vai ser? Então ele começou a buscar. E conforme ele começou a buscar, foi quando Deus mandou o anjo Miguel ir entregar para ele a resposta. É a história que a gente sabe. E aí, irmãos, começou a minha caminhada. Eu falava, eu não abri mão. Falei, eu quero ser que nem Daniel. Eu quero saber o que que acontece, o que que vai acontecer no futuro. Porque estão falando que na virada do milênio o ano vai voltar a ser 00. E isso aí vai trazer catástrofe. Na virada do milênio vai acontecer isso, vai pegar fogo não sei na onde. Na virada do milênio vai acontecer maremotos, terremotos. Na virada do milênio vai ter muito isso, aquilo, aquilo outro. Aí eu falava, mas será, meu Deus, vai ser assim? Eu comecei a perguntar, eu começava a indagar. E nisso, irmãos, Deus foi me instruindo, ele foi me conduzindo para um assunto. Aí porque assim, eu queria fazer esse vídeo, mas eu queria ir lá, né? Aonde que começou, onde foi a raiz dessa história na minha vida. E eu comecei a ver que achei minhas anotações, onde Deus usou pessoas para falar para mim que ele ia começar a me instruir a respeito do arrebatamento, a respeito do futuro. Você perguntou, Deus vai começar a te responder. E aí foi por isso que Deus começou, irmãos, me instruir a respeito disso aí, começou a me dar visões, começou a me dar instruções, me levou para mim ir entendendo os modos operantes, porque além de eu falar que eu queria Jesus como meu general, eu queria saber como era meu inimigo, para mim saber a estratégia do inimigo, porque como que eu ia lutar, você saber contra o quê? E eu fui e perguntava, o senhor me explica. Eu perguntava em oração, eu perguntava lavando louça, eu perguntava lavando roupa, eu perguntava na rua, eu perguntava quando eu estava sorrindo e quando eu estava chorando, não interessa. Quando dava assim, eu começava a perguntar. Acontecia alguma coisa meio assim, eu falava isso e isso. E o Senhor foi me instruindo. Deus foi me instruindo. E ele me colocou numa posição, irmãos, que já aconteceu de vir demoniados na porta me afrontar. Vem demoniado na porta me afrontar. E era assim, demoniada, pessoa endemoniada, possesso mesmo, não era visão de demônio, não era coisa assim, eu sonhei com o demônio me sufocando, já teve várias vezes, mas não era isso. Era demônio mesmo vindo pessoalmente, possesso, pessoa possessa. Viu uma mulher possessa, vocês não têm ideia o que eu passei. Vocês não têm ideia o que eu passei. Antes de batizar até, e depois que me batizei, que daí eu já tinha uma liderança, aí eu podia falar com o pastor está acontecendo assim, assim, o pastor, a irmã vai em frente, é a maneira que Deus colocou a irmã, mas a irmã vigia, porque o inimigo é coisa séria. Então, e hoje, ainda hoje a gente percebe que tem pessoas que se ferram na mão do inimigo, porque não procura saber quem é Deus. Porque para a gente saber quem é o inimigo, a gente tem que saber quem é Deus primeiro. Quando a gente se inteira de quem é Deus, quem é Jesus, a gente começa a ver quem é o inimigo. E aí, irmãos, por causa dele me colocar nessa posição, então quando eu levantava da igreja, que alguém me dava uma oportunidade, hoje eu nasci, irmãos, na Rede dos Amores, fiquei 20 e poucos anos lá, agora já estou há 16 anos na IPCN, na Cristo para as Nações.
Igreja Pentecostal Cristo para as Nações. Sou líder faz 15 anos já cuidando da igreja aqui na minha cidade, cuido da igreja do pastor. Me falam, pastora, eu particularmente não estou nem aí. Para mim, chamar de pastora, porque eu não ligo. Não me sinto assim. Não aceitei unção de nada, de unção de missionário, de pastor, de nada, porque eu creio na unção que eu recebi e eu vou em frente nessa unção que eu recebi do meu Senhor, então não aceitei unção nenhuma mais. Chamo eu de pastora porque por conveniência, porque eu liderar a igreja. Não chega e fala, ô líder. Eles falam pastora. Oi, Macleus, né? Pastora, missionária. Fala assim, títulos. Títulos, não é unção. E eu mantive como soldado de Cristo. Sei que eu estou numa batalha, a guerra ainda não acabou. Tem batalhas, batalhas e batalhas para vencer. Né? Até quando Jesus me der a vitória total da guerra. E eu receber meu galardão, minha coroa. Mas enquanto isso, estou aqui, né? Lutando. E aí, quando alguém chamava eu para ter uma oportunidade, eu vinha, já vai ela falar de fim do mundo, vai falar da volta de Jesus, ainda vai lá ela falar, isso aqui? Aí eu sabia que as pessoas falavam isso. E até teve um dia que tarde da noite veio uma mulher, assim, tarde da noite, assim que eu digo, tinha acabado o culto, 9 e pouquinho, e eu estava aqui, né, sempre ficou uma rodinha conversando, o povo tinha ido embora, tinha algumas pessoas, veio uma mulher endemoniada na porta e começou a falar que ela pega a crente e faz assim, ó. Ela falou, eu faço assim com o crente, você sabe? E por que com você eu não posso fazer? Você fica aí só blá, 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 falando da volta do homem da coroa. Para com isso, ninguém na sua igreja gosta que você fala sobre isso, ninguém quer saber disso. Ela falava para mim. E não foi só essa, no telefone, ligou para falar, para mim calar a boca. Várias vezes. Então, eu sei que eu incomodo o arqui-inimigo da minha alma por eu falar que Jesus está para arrebatar a igreja, para explicar. Né? Então, eu sei disso. Então, irmãos, eu enfrento uma luta árdua com respeito a isso. Só que eu ando de cabeça erguida, não me preocupo, porque se Jesus não vencer a guerra para mim, não vence mesmo. Eu sou apenas um instrumento dele aqui na Terra. E a minha parte é falar, é avisar. Então a gente vê, irmãos, a gente vê. Então, que nem eu estava falando, eu tenho uns assuntos tremendos, porque das coisas que eu tive, né, materiais, eu tenho certeza que coisa, porque materiais que eu digo é assim. Naquele tempo a gente não tinha internet. Tinha, né? Porque tinha, como é que fala? As pessoas tinham computador nas empresas, esses tempos de começar computador, eu lembro, mas eu não tinha condição, porque era pobre. Então não tinha, eu não tinha em casa, nem sabia que era computador. Não tinha rádio. E era uma benção, porque meu rádio era ligado 24, não era 24 horas, porque meu marido não deixava, mas ele ficava assim. Quando meu marido não estava em casa, meu rádio era ligado, eu ouvindo pastores, grandes pastores, que como seria bom ter pastores como aqueles hoje. Grandes pastores. Tinha pastores numa rádio aqui na cidade próxima aqui de Londrina, que eu ouvia o dia todo. Eu aprendia muito com eles. Irmãos, para vocês terem uma ideia, não existia celular. E aí eu escutei um dia um pastor falando assim, irmãos, vai vir uma época que vai ter celular, vai ter telefone, cada um vai ter o seu telefone. Aí eu até olhei assim e pensei, como que vai ter telefone, andar cada um com o telefone no pescoço, né? Aí ele falou assim, só que é para nós ter cuidado, porque vai ser uma evolução, não vai ser muito bom, né? Aí ele falou assim, cada um vai ter um. Vai chegar esse tempo. E eu achei um absurdo. Hoje tem. Aconteceu. O outro irmão, como eu ouvia no rádio, naquele tempo tinha cassete, que os de hoje nem sabem o que é fita cassete. A fitinha cassete. E eu gravava. Tudo que eu ouvia que era interessante, assim, eu ligava o programa assim, já ponhava ele no jeito, lá no pause. A hora que falava uma coisa interessante, eu já gravava. Depois que eu gravava, eu escrevia, eu transcrevia, porque eu falava assim, quem sabe um dia não vai ter mais, quem sabe um dia essas fitas cassete estraga, arrebenta, porque arrebentava, eu vou escrever. Então eu tenho muito caderno, tenho muita agenda, tenho um monte de agenda, tenho muito caderno escrito inteiro, assim. Eu escrevi tanto vitórias, como luta, como guerra, como coisa que eu sabia, como, sabe, assim, coisa com lágrimas, coisa sorrindo, tem muita coisa escrita. Então eu ficava
Eu escutava, e tem coisas, irmãos. Participei de uma palestra onde o homem, o cientista, veio aqui na minha cidade. Eu fiz uma campanha de jejum para ir na campanha, para ir na palestra. E na palestra ele falou o tema da palestra. Eu não era nem batizada ainda. O planeta Terra está em perigo. Aí ele começou, é muito extenso, não vou falar aqui agora, não sei se Deus vai me dar a oportunidade, porque tem que ser o dia que Deus manda eu falar. Foi muito extenso, chamava Planeta Terra está em perigo. E eu sei que meu marido não gostava muito de ir em palestras, sim, que ele achava que era coisa de igreja, não queria ir, mas eu fui e fiz uma campanha de jejum, semana inteira, para me chegar no sábado e conseguir ir. Deus me deu a vitória, eu fui. Aí eu vi as coisas que aquele homem falou, eu fui anotando tudo, depois eu transcrevi, fazendo um estudo, encaixando porque sempre eu busco respaldo bíblico. Fui achando. Ele falou que a partir do ano 2000, a hora que ele falou assim, eu falei, 2000 eu não vou estar aqui mesmo. Ele falou que no ano 2000 ia estar com quanto? Ia estar com 45, 50 anos praticamente. Aí eu peguei e falei assim, ano 2000 não vou estar aqui mesmo, mas eu vou escrever, que alguém vai achar meu caderno, alguém vai ler. Ele falou coisas terríveis. E as coisas que ele falou, está acontecendo. Ele falou a respeito de clima, a respeito do céu, estrelas, umas estrelas que apareceram no céu, o clima, o degelo. Ele começou a falar coisas assim de terremoto, coisas da água. Já estamos vivendo. Então Deus me inseriu, me colocou dentro de um contexto onde Ele queria me colocar, porque eu desejei ser assim. Então, para esses que falam que eu fico falando de fim do mundo, não sei o quê, eu desejei ser assim, e eu sei de onde eu aprendi, de que fonte que eu me alimentei. Então, eu não vou me importar com o que falarem, porque, na realidade, o que incomoda aqueles que é do outro lado. Porque aqueles que é de Deus, aqueles que sabem que é Deus realmente, não vai ficar me criticando assim a esse ponto. Aqueles que falam que eu falo muito disso daí, eu sei que é o arqui-inimigo que está trabalhando. Então, irmãos, eu vim hoje mais para fazer esse esclarecimento, assim, nesse sentido, de mostrar por que eu falo do fim do mundo. E falo mesmo que tem que alertar. Aí, irmãos, ó, essa palestra mesmo que eu fui, depois eu vim ver, peguei minha Bíblia, fui folheando, achei lá em Pedro, praticamente tudo que o homem falou que ia acontecer estava escrito, tá escrito em Pedro. E ele ainda falou que foi, ele falou bem assim, esse cientista, olha, eu estou aqui, não estou falando de religião, não sei se tem alguém de outra religião aqui, que tem alguma religião, professa alguma religião, mas eu vou falar. Foi um ser que veio até no meu carro, fez meu carro perder o controle, parei numa estrada de chão, e ele veio em mim e falou, fala, vai e fala para o povo. E daí eu vou, escuto ele falando no rádio que ia ter aquela palestra, eu vou e faço um jejum, e Deus me leva lá. Eu pedi um sinal, falei, Jesus, vou fazer um jejum, e aí, se for para mim ir, se o senhor está me conduzindo, o senhor está despertando meu coração para mim ir nessa palestra, porque eu vou saber, porque o propósito que eu fiz com Jesus é ser que nem Daniel, para saber o que ia acontecer. Por isso que ele passa coisa que vai acontecer para mim. E aí, tem vezes que eu conto aqui coisa que está já anotado, tem vezes coisa que dessa semana, que nem a visão que eu tive lá do homem cortando o pescoço, foi agora, no começo do ano, em março, parece, março, abril desse ano. E teve outra, irmãos. Teve outra coisa que me deixou meio assim, que eu vi. Eu tive uma visão, eu orando meia-noite, num sábado, e eu tive uma visão que eu vi uma pessoa mostrando para mim um paredão assim, cheio de avelos, que nem favo de mel. Aquela parede estava cheia daqueles buraquinhos, só que aquele buraquinho estava seco, não tinha nada dentro. E aí ele começou a mostrar assim para mim, vai faltar água. Muitos vai desmaiar de sede. A água potável vai esgotar. E eu assustei assim, fiquei preocupada, fiquei pensando, falei, porque misericórdia, né? Falta água, né? Misericórdia, né? E eu mesma não fico, minha garrafinha está sempre por perto. Aí eu fiquei assim, preocupada, e fui deitar. Aí a hora que eu fui deitar assim, eu deitei, já vi uma pessoa passando na rua aqui gritando, me chamou, falou, explica para mim, Macarena, pelo amor de Deus, olha lá, a terra rachava e saía fogo de dentro da terra.
Aí eu saí daquela visão, só vi isso. Não vou falar que, falou, aconteceu, que eu não sou de fazer assim. Eu vi só isso, foi só isso. E aí eu fiquei preocupada. E passou tempo agora, quando é agora, aqui mesmo na minha cidade, tá faltando água, e o homem falou que é por causa da água, que tá faltando lá embaixo. Porque falaram para fazer poço artesiano, e a companhia de água aqui falou que tá difícil até para poço artesiano, que a água lá embaixo também tá faltando. Então está se cumprindo, irmãos. Está se cumprindo um monte de coisa. As pessoas que não prestam atenção, as pessoas não estão prestando atenção que Jesus falou que é para vigiar. Tem gente falando que tem que estocar arroz, feijão, misericórdia, como é que vai estocar? Você não sabe quando que vai começar a acontecer, porque vai acontecer umas coisas terríveis que ainda vai pegar crente aqui nessa terra, que é crente, tem crente que vai passar por isso ainda. Então vai começar a acontecer coisas terríveis, falta de água, falta de comida, né, falta de luz. Na palestra que eu fui, falou a respeito de água, falou a respeito de luz, falou, se Deus permitir um dia eu vou contar inteirinha aquela palestra, porque eu escrevi, tem o nome do professor que deu a palestra, tem a data, tem tudo. Então é isso, irmãos, eu vim para contar mais por causa disso, a respeito disso. Eu só fico colocado nessa posição, até eu falei, meu Deus, eu vou ter que fazer outro tipo de coisa, assim, algum vídeo, uma live, não leva jeito fazer live. Eu não tenho aparelhagem, não tenho um ambiente chique, eu não tenho nada. Eu acho linda a minha igreja, estou aqui dentro da igreja, do ladinho do altar, e ali atrás é o altar, lá atrás é a nave da igreja. Eu acho lindo aqui, mas não tenho condições de ter umas aparelhagens, aqueles negoceiros lá que eles falam aqui, para poder fazer um vídeo, uma live. Mas enquanto isso, eu vou fazer vídeo. Foi o que ele mandou eu fazer vídeo. Mas então, eu só, né? Eu só espero, né? Pode me criticar, que nem eu falei. Só que, infelizmente, você que critica por eu falar do arrebatamento, falar das coisas que estão para acontecer, não fazendo tipo adivinhação, passando, transcrevendo aquilo que o Senhor passou para mim. Se quiser brigar, briga com ele. Se conseguir brigar com ele, vai brigar com ele. Porque eu só simplesmente sou serva. E eu sendo serva, eu só tenho que servir. E eu me coloquei como serva do Senhor. E ele daí se agradou. Depois que eu me coloquei como serva, que eu resolvi ser como Daniel, quero saber o que vai acontecer, ele tem me mostrado. E daí ele mesmo, que eu já falei, me despertou um dia e falou, faça vídeo, que eu vou me encarregar de levar o vídeo mais longe. Então, você que vê os vídeos e gosta, sinta-se agraciado por Jesus. Porque ele falou que ia fazer isso. Ele falou que ia se encarregar disso. Então, eu fico tranquila. Fico feliz quando vejo um monte de gente vendo. Um monte de comentário. Mas eu fico feliz assim. Deus me honrou. Eu fico feliz porque ele falou que ia fazer e fez. Irmãos, eu estava ainda hoje falando com meu filho, estava lá, lavei uma roupa, estava descansando um pouco, meu filho chegou, sentou perto de mim e começou a conversar. Aí eu falei, por que as pessoas não conhecem, não sabem que Jesus é real? Tem muita gente que não entende que Jesus é real. Acho que Jesus é uma utopia. E também, pior ainda, não acho que Jesus é real e acho que o diabo também não é. E o diabo também é real. Aí, quando a gente fala alguma coisa a respeito de instruído por Deus, sempre vai incomodar o inferno. Sempre vai incomodar o inimigo. Sempre. Mas eu tenho que continuar, porque Jesus falou que eu sou um soldado. Soldado parado no meio da guerra, ele morre. E se eu sou um soldado, eu vou continuar marchando, vou continuar lutando e vou vencer em nome de Jesus. Porque ele está na minha vida e eu vou continuar fazendo vídeos. Não vou mudar, a não ser que ele determina. Não vou mudar o foco. Ele me chamou para falar, né? Do arrebatamento, de tudo. E eu não vou mudar o foco. Agora a gente está vendo, né, irmãos? Cada coisa. Guerra. Na Bíblia fala que quando nós visse Jerusalém sendo sitiada, era para nós acautelar, porque estaria próximo o fim. Muita coisa aconteceu, peste, praga, fome, guerra, rumores de guerra, filho contra pai, mãe contra filha, noras, e essas coisas, todo mundo já está vendo. Agora Jerusalém, os exércitos estão marchando em direção a Jerusalém. Aí na Bíblia também fala que surgiria um homem que traria paz.
Já estamos vendo gente, tratado de paz, aí a gente está pensando que de fulano vem a paz e de repente é o anticristo já se manifestando, já para se apresentar. Temos que prestar atenção em tudo isso. Temos que prestar atenção em tudo isso. Agora, se o Senhor me alertar e conduzir para isso, daí ele vai me instruir, porque eu procurei me instruir em coisas que ele falou que ia fazer. Agora, outras coisas que ele for me instruir agora, ele vai me instruir agora e eu passo aqui para vocês. Amém? Hoje eu vou ficar por aqui, que já faz 30 minutos, eu não quero fazer uns vídeos muito extensos. É melhor para não cansar muito vocês, né? Que eu sei que todo mundo tem a correria do dia a dia, ficar assistindo vídeo não é bom, né? Amém? Bom, eu vou fazer um minutinho de oração a favor de todos e até o próximo. Talvez ainda hoje volto, ainda às 6, 7 e meia agora, ou amanhã, em nome de Jesus. Amém? Deus poderoso, Deus querido. Senhor, neste momento, alcança, meu Pai, cada vida que vão ver, cada vida que vão ver, meu Deus, que vai entender o propósito desse vídeo. Meu Deus amado, alcança, fale nos corações. Ah, meu Deus, faça uma grande obra, opera nessas vidas, confirma, meu Deus, para cada coração. Pai amado, aqueles que estão emprestando os ouvidos, os olhos para inimigo, meu Pai. Estão emprestando os olhos e os ouvidos para o inimigo, Senhor. Bane, venha ser repreendido em teu nome, que venha entender o propósito desses vídeos. Venha entender e venha aceitar e venha aprender. Porque esse é o sentido. Por isso o Senhor me chamou, o Senhor tem me alertado. Obrigada, meu Deus. Sê com todos nós que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém?